Olá, meus amores, tudo bom? Estamos de volta 2022, depois de um ano de canal, estamos de volta. Elaine Fufri, médica advogada, canal Direito Médico em Gotas. Gente, tem muita notícia, tem muita notícia. Eu achei que não fosse ter nada. Agora no começo do ano, mas nosso glorioso presidente editou um decreto em 23 de dezembro, alterando a estrutura dos conselhos de medicina, tanto federal quanto regional. Exatamente, eu estou falando do decreto número 10.911, de 22 de dezembro de 2021, no apagar das luzes, né, do ano útil, né, um pouquinho antes do Natal. E tem muita alteração. E eu vou ter que fazer alguns vídeos sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Tá? Se vocês já quiserem ir providenciando essa norma, então eu vou repetir o número do decreto para vocês pesquisarem. É o 10.911 de 22 de dezembro de 2021, que altera o regulamento do Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, quando aprovado pelo decreto número 4406 de 19 de julho de 58. Sabe qual é o problema desse decreto? É um decreto que altera um decreto. Só que alterar o decreto de 1958, ele regulamentava a lei, né? E alterando o decreto que regulamenta a lei, ele altera a lei também por decreto. É muito complicado. Eu ainda não pesquisei o site do CFM para saber o que o CFM fala disso. Mas eu farei na semana que vem. Mas assim, gente, eu achei uma coisa tão esquisita mexer nisso agora, né? É muito estranho. E, peraí, eu vou falar algumas coisas que eu já bati o olho e vi. Por exemplo, quem vai ocupar os postos de conselheiro dos conselhos não é mais os inscritos no próprio conselho, são os inscritos da Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira tinha assento no conselho, mas era um integrante. Um integrante que tinha assento no Conselho Federal de Medicina, se não me engano. Agora, os conselheiros do CRM serão indicados pela Associação Médica Brasileira. Veja você, qual é o problema disso? A Associação Médica Brasileira, como qualquer associação, não é obrigatória, né? Ninguém, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado, muito menos para exercer sua profissão. Ao contrário do Conselho Regional de Medicina, onde todos os médicos que exercem sua profissão são obrigados a se inscrever. Ou seja, o universo de médicos que existe dentro do conselho tende a ser maior do que o universo de médicos que existe na Associação Médica Brasileira, né? Tende a ser maior. Eu, inclusive, era membro da Associação Médica Brasileira e deixei de ser. Eu achei que não tinha benefício nenhum para mim, não tinha sentido nenhum continuar lá e saí da associação, né? Eu não sou obrigada a permanecer lá para me sentir médica ou para exercer minha profissão. Mas no Conselho Regional de Medicina eu sou obrigada, e qualquer médico é obrigado. O universo de médicos, portanto, que está dentro do Conselho é muito maior do que o universo de médicos que estão na Associação Médica Brasileira. E os interesses da Associação Médica Brasileira podem não ser os mesmos que os do Conselho Regional de Medicina, são esferas políticas diferentes. Olha essa bagunça, né? Então, assim, começa daí, começa daí. Olha, eu vou depois fazer vídeos específicos sobre isso, porque tem muita coisa para falar, como eu disse para vocês, e altera muito. Tem uma, duas, três, 5 páginas aqui só de alteração do decreto anterior no decreto anterior. Ele altera, inclusive, por exemplo, aqui, quer ver? As competências dos conselhos regionais de medicina. Ele altera trâmite dos processos de penalidades, inclusive autorizando que seja feita a tramitação por meio eletrônico exclusivo, sendo que vale lembrar que no site do Conselho de Medicina não é a mesma coisa que entrar com o cartão do advogado,
com o seu certificado digital, que entra no TJ, né? Ainda talvez precise atualizar o trâmite desses processos para o certificado digital, né? Eu, por exemplo, eu sou meio antigona, eu ainda preciso ir, mas ainda não fui atualizar minha carteira do CRM, né? Para ter esse certificado digital na minha carteira do CRM também, como eu tenho na da OAB. Mas é uma atualização que vai precisar ser feita, né? É, também ele altera alguns dispositivos sobre eleição, como que será feita a eleição, como que tramita a eleição, inclusive a eleição pode ser feita por meio eletrônico, então a gente tem muita coisa para falar para vocês, tá? Eu já estou com quase 6 minutos de vídeo, vai ficar uma coisa muito grande se eu for falar. Então eu vou pegar esse decreto, essas alterações do decreto, vou repartir umas 3 ou 4 partes e fazer os próximos vídeos, então falar aos poucos, atualizar vocês de tudo. Mas se quiserem já ir pegando e lendo, é bom ficar a par dessas alterações, tá bom? Então por hoje é só, meu pessoal. Curta, compartilha, se inscreva e até a próxima, tá bom? Abraço.